Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Nós vamos ter um episódio especial hoje, chique. A gente vai falar com a nossa convidada que está falando aí com a gente diretamente da Austrália, de Sydney. 13 horas de fuso horário, nem sabia que podia ter tanto fuso horário assim de diferença. Ela está lá já no dia de amanhã falando com a gente, uma viagem no tempo aqui e vai contar para a gente a história dela. Ela está fazendo um doutorado sanduíche na Austrália. E é legal a gente conversar com ela sobre isso, porque normalmente a gente fala com o pessoal que está fazendo intercâmbio de graduação, né, aqui no podcast. Mas a história dela mostra que as oportunidades de você estudar no exterior não acabam na graduação. Ela fez uma graduação aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, aluna da ESAG, né, o Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas em Florianópolis. Ela fez a graduação em Administração Pública, não fez intercâmbio na graduação, continuou estudando por aqui, fez mestrado em Administração e agora está no doutorado em Administração também aqui na UDESC ESAG. Ela gosta muito daqui e durante o doutorado ela então conseguiu uma bolsa para fazer uma parte desse doutorado, né, que a gente chama de período sanduíche, na Austrália. Vamos conhecer a história dela então. Karina, eu quero te agradecer muito por ter topado compartilhar a tua história e seja bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Oi, Carlito. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar a minha história, agradeço o convite também. Eu espero incentivar de algum modo que outras pessoas façam também o doutorado de sanduíche. Vou contar um pouquinho aqui da minha experiência aqui na Austrália. Legal. Karina, vamos contar um pouquinho, eu acho que para contextualizar, assim, para as pessoas entenderem, contar um pouquinho a tua trajetória acadêmica, né? Você se formou em administração pública e em seguida você foi para pós-graduação, isso? Conta um pouquinho da tua história acadêmica. Então, eu ingressei na administração pública na ESAG em 2011. Em 2011 eu ingressei na administração pública. Quando eu me formei em 2015, eu fiquei um ano estudando para concurso público. Então eu fiquei me dedicando aos estudos para o concurso público. Aí quando eu passei um ano após me formar na administração pública, eu passei no concurso da Universidade Federal de Santa Catarina. Ao passar, eu já estava cursando especialização em gestão estratégica de pessoas. Então, junto com o estudo para concurso, eu iniciei uma especialização. Assim que eu finalizei a minha especialização, eu ingressei no mestrado. Ingressando no mestrado, eu pensei, não, eu vou parar por aqui. E aí terminei o mestrado e veio a oportunidade de fazer um doutorado. E aí eu iniciei no doutorado e aqui estou. A minha graduação, meu mestrado e meu doutorado estão sendo na ESAG, né? E a minha especialização foi numa outra faculdade, Faculdade Municipal de Palhoça. E o que que você pesquisa atualmente? Atualmente eu estou pesquisando sobre racismo no contexto dos programas de pós-graduação em administração. No Brasil, a minha pesquisa ela focou nos programas de pós-graduação estrito sensu em administração das universidades catarinenses. Aqui na Austrália, eu vou fazer como se fosse um comparativo do racismo na educação superior, daqui na Higher Education. Então, eu não vou focar nos programas de pós-graduação estrito sensu, porque a estrutura educacional aqui na Austrália é um pouco diferente, mas o foco vai permanecer sendo o racismo na educação superior das É universidades daqui. interessante, esse é um tema que também é presente aí na Austrália? Fala um pouquinho para gente. Sim, é um tema muito presente, inclusive aqui na escola que eu estou, porque a gente fala que é Business School, que é como se fosse o centro que eu estou dentro da universidade, é um centro que ele estuda muito a questão da diversidade, da equidade, da inclusão. Então tem vários programas voltados para isso. Além disso, aqui na Austrália, eles têm uma particularidade que são os povos originários deles. É como se fossem os nossos indígenas, aqui eles têm os povos aborígenes, que foram os povos, as primeiras populações aqui da região. E é uma população que foi dizimada durante anos, ela sofreu muito com a questão da colonização. Então, a Austrália, ela, desde que reconheceu a existência do racismo, ela faz atitudes, práticas políticas, programas para tentar combater esse racismo
e com foco principalmente nos povos originários deles, que é os aborígenes, mas também contra a favor de toda a população negra. Mas isso é bem interessante da gente falar, porque algumas nomenclaturas, concepções que a gente tem no Brasil é diferente daqui. E é justamente isso que eu vim estudar aqui, porque o racismo ele acontece de forma diferente, levando em consideração ali o contexto histórico-social daquele lugar. Então, no Brasil, a gente tem um determinado contexto histórico-social, aqui tem outro. Então, termos como preto, que no Brasil é correto, está de acordo com o IBGE, aqui são termos não utilizados, são termos considerados errados, porque eles Uhum. importaram muito as nomenclaturas dos Estados Unidos, né? Então, miga, essas nomenclaturas assim. Então, isso está sendo bem interessante, porque está enriquecendo ainda mais o estudo e vendo que o racismo ele está presente em todo mundo e ele tem as suas facetas, as suas singularidades ali de acordo com aquele contexto. Então, está sendo bem rico. Legal, muito legal a tua explanação aqui sobre a tua pesquisa. É legal para a gente ver como essas conexões, né, são possíveis, né? O estudo no exterior assim tem essa muitas vezes é possível você conectar mesmo com lugares tão distantes, né, literalmente do outro lado do mundo, como Brasil e Austrália, né? A pesquisa consegue fazer isso. Agora, voltando um pouquinho para a tua carreira, Karina, você não fez intercâmbio durante a graduação, né? E agora, o que que te levou agora no doutorado a buscar esse estudo no exterior, a buscar esse complemento à tua pesquisa lá longe, lá na Austrália? Conta um pouquinho como é que foi essa decisão aí de ir para o outro lado do mundo. E o sonho de estudar fora eu sempre tive. Sempre, desde que eu entrei na graduação, eu sempre quis estudar fora. Só que, às vezes, as oportunidades, enfim, para uns são mais difíceis do que para outros, né? Então, no meu caso, esse sonho, ele acabou ficando um pouquinho, assim, distante, porque, primeiro, por mais que tenha bolsa, né, a gente sabe que a bolsa, às vezes, não cobre tudo. Então, a gente precisa ter algum recurso ali financeiro para auxiliar no suporte da nossa vinda para cá para o exterior. E, na ocasião, meus pais, né, enfim, eu entrei na graduação com 17, meus pais não tinham condições ali, infelizmente, de me auxiliar financeiramente. Por mais que eu conseguisse uma bolsa, eu sabia que eu precisaria de um pouquinho mais para poder complementar aquilo, e eu não tinha. E aí eu, tá, deixei passar. Aí, durante o mestrado, não surgiu nenhuma oportunidade. Aí chegou no doutorado, eu falei, a hora é agora. Eu sou servidora pública, então eu reconheço hoje esse privilégio que eu tenho de poder ser concursada, poder me afastar da universidade para estar estudando com o meu salário. Então eu falei, não, então a oportunidade é agora. Eu vou me dedicar, eu vou guardar o máximo que eu puder para tentar investir nesse meu sonho, porque eu sabia que era um sonho que iria me agregar pessoalmente, para, enfim, para minha experiência pessoal, amadurecimento, aumento de responsabilidade, enfim, e também profissional e acadêmica, melhorar o inglês, aperfeiçoar a minha pesquisa, criar ali os networks que eu estou conseguindo fazer, os meus contatos. Então eu peguei e disse, não, no doutorado, a partir do momento que eu entrei, desde o primeiro momento eu já comecei a me dedicar para aquilo. Então meu orientador, ele sempre soube desse meu desejo, então a gente já começou a trabalhar nisso, olhar editais antigos, o que, que eu precisava fazer, o que, que eu não precisava, o que, que eu tinha, o que, que eu não tinha. Então, por exemplo, eu sabia que um requisito era o inglês, e eu nunca tive muita familiaridade com o inglês. Por mais que eu tivesse feito cursinhos quando criança, isso não foi suficiente para destravar aquela minha dificuldade, né? Então, eu sabia dessa minha dificuldade, então comecei a me dedicar nisso, e enfim, e ver os editais anteriores. Então, quando surgiu esse edital da CAPES, eu estava com praticamente tudo pronto, assim. Vamos Mas, e explicar aí, um pouquinho, Karine, já que você falou do edital da CAPES, né? Para quem talvez esteja ouvindo a gente e não sabe, a CAPES é uma fundação ligada ao Ministério da Educação, né? Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. Ela funciona como um órgão regulador assim dos programas de pós-graduação, né? Ela avalia e tal, e ela tem um papel também de fomento, né? Principalmente pelo meio de bolsas, né? Ela fornece recursos para viabilizar a pesquisa científica, né?
principalmente bancando bolsas, né? Então tem editais em que você se candidata e aí se você é selecionado, você recebe um determinado tipo de bolsa e tal. E uma dessas bolsas é o do programa de doutorado sanduíche no exterior, que é a bolsa que você conseguiu, né? Como é que foi para conseguir essa bolsa? Conta um pouquinho como é que é o processo. Salário Digital, que é o PDSE, Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. E aí, por meio desse edital, ela disponibiliza vagas para as universidades e essas universidades, por sua vez, vão organizar, distribuir as suas vagas dentro dos programas. Então, a ESAG, ela recebeu uma bolsa, uma vaga, né? Então, tem ali uns requisitos, uns documentos que a gente precisa para poder entregar e começar a participar desse processo seletivo. Então, o programa interno, ele faz um edital para selecionar os seus alunos, e aí, a partir dessa seleção, a gente começa os trâmites direto com a CAPES. O que eu precisei apresentar? Um programa de trabalho, um plano de trabalho para realizar aqui no exterior, com cronograma, objetivos, o que eu iria fazer aqui, proficiência no idioma. Então, teve uma adaptação no edital da CAPES, que além da prova do TOEFL ou do ITS, por exemplo, poderia entregar uma declaração de proficiência tanto pelo orientador do exterior, juntamente com uma declaração de proficiência do orientador no Brasil. Precisei apresentar passaporte, são esses documentos assim. E aí, documentos que normalmente a gente já tem, né? Então, comprovante de matrícula, essas coisas da universidade, mas o principal é a proficiência e o plano ali de trabalho. Ah, e a carta do orientador, né? Isso aí é o Uhum. principal. Precisa de uma, como se fosse uma carta convite do orientador no exterior que aceita te receber. Então, nessa carta, o orientador ele vai colocar, olha, eu convido, eu aceito a Karina realizar a pesquisa tal, no âmbito da universidade tal, no período tal a tal, sob a minha É isso que eu ia te responsabilidade. perguntar, então, para as pessoas entenderem. Primeiro, você tem que já ter um contato prévio na universidade para onde você quer ir, né? Como é que funciona? Explica pra gente. Exatamente. E aí, no meu caso, aconteceu uma situação assim, bem. Eu acho que é atípica, né? Porque eu nunca vi disso. Eu tinha um contato com um orientador, com um professor no exterior. No caso, era Flórida, Estados Unidos. Estava tudo certo, o contato, tinha a carta já. Só que aí precisava, para ir para os Estados Unidos, precisa de um tipo X de visto, é o visto, acho, J1, se eu não me engano. Uhum. E aí precisava de uma proficiência, de uma pontuação específica em proficiência em inglês. E eu não tinha essa pontuação. E aí, não, mas vai dar, tá tudo certo, tá tudo certo. Lá pelas tantas, nas vésperas do edital, não, a gente não vai te dar essa carta para fazer o J1. Eu fui do céu ao Imagina, nada, é o que em eu ia dizer questão agora, você de. deve ter ficado assim, né? Foi uma, Imagina a frustração, né, que deve ter sido. foi uma grande frustração, uma grande decepção, porque porque tudo que depende da gente, no meu caso, tudo que depende de mim, eu vou batalhar, eu vou atrás, eu vou fazer, eu vou me dedicar. E a minha dificuldade com o inglês era algo que estava assim, ó, fugindo do meu controle. Parecia que eu já tinha feito de tudo. Eu já tinha feito cursinho, eu já tinha me dedicado, eu já tinha, tá, vamos, eu usei todas as ferramentas possíveis para me tirar daquele travamento. E parecia que não estava sendo suficiente. E aí eu chorei, fiquei decepcionada, frustrada, e aí eu pensei, tá, então não é para ir mesmo. Aí liguei pro meu orientador chorando e disse, olha, não vou, porque faltava assim uns 5 dias para mandar os documentos, o prazo final para terminar. Aí ele assim, não, tu vai desistir agora? Meu orientador falou. Eu assim, eu vou. Ele assim, mas como assim? Tu nunca foi desistir? Eu digo, tá, eu desisto. Eu desisto e vou seguir. Daí ele, não, nós vamos atrás. Eu vou tentar meus contatos. E aí eu falei, tá, então eu vou tentar também. E aí eu comecei a falar com os professores que eu tinha contato, você conhece alguém? E aí eu tinha um grande problema, porque além de ter um professor que aceitasse me orientar como doutoranda, teria que ter relação com o meu tema. E que o meu tema Sim. é extremamente peculiar, sensível, que não é todo mundo que estuda. Então teria que. Uhum.
No fim das contas, resumindo, eu estava com 4 cartas de aceite. Uma carta da Austrália, uma carta da Espanha, uma carta de Portugal e uma carta do Canadá. Em um dia que eu recebi a negativa, no dia seguinte eu estava com essas 4 cartas, extremamente prontas, com meu nome, com as informações e com contato. E aí eu fiquei muito feliz, primeiro, porque eu percebi que quando a gente faz o bem e a gente faz, a gente faz as coisas corretas, as coisas boas acontecem na nossa vida. E eu dizia assim, meu Deus, eu não tem por que isso dar errado comigo, sabe? E aí eu vi que não, estava dando certo, porque os professores da ESAG, por me conhecerem ali, desde a graduação, de verem o quanto eu me dedicava, eles, não, a gente vai te ajudar. E tinha professores na ocasião que estavam extremamente atarefados, eles pararam tudo que estavam fazendo para tentar contatar esses outros colegas deles. E aí, por outro lado, eu fiquei, e agora? Para onde eu vou? E aí, Você ficou Carlito, com eu um fui problema bom, né? Você estava com um problema ruim de não conseguir ir para os Estados Unidos, aí ficou com um isso. problema bom porque tinha oportunidade demais, né? Mas esses contatos, Exato, todos os professores é que te ajudaram ali então, ou tem alguns que me você mesmo ajudaram. foi, como é que foi? Um contato, uma amiga me ajudou, uma amiga que já tinha ido para Portugal e ela tinha uma orientadora, e a orientadora, quando veio para cá para fazer uma palestra, a gente se conheceu e criou um laço, uma amizade, e ela me adorou, ela disse, não, tu vem para cá. Do Canadá foi interessante. Uma amiga que tinha ido para o Canadá falou: olha, eu vou falar com a minha orientadora. A orientadora dela falou por e-mail: não, eu não tenho como te orientar porque eu não estudo esse tema. Mas segue essa notícia. E mandou uma notícia do site da Universidade do Canadá que falava que estavam criando um centro de combate ao racismo. E aí, no final da notícia, tinha os nomes dos professores responsáveis com os e-mails. E aí eu falei para essa minha amiga assim, tá, será que eu mando e-mail? Eles não vão me responder dela assim, ou não, tu já tem? Aí eu disse, vou atrás da humilhação. Peguei, se vou escolher um, e aí eu Famoso falei, não você já tem, é isso. eu vou atrás da humilhação agora. Aí eu Uhum. peguei na fotinho, foi exatamente assim. Eu olhei a foto, tinham 3, aí eu falei, eu vou nessa. Achei, sei lá, ela fofa. Mandei e-mail para essa professora, explicando a minha situação, o que, que eu queria. Ela me respondeu no mesmo dia dizendo que aceitava e que estava muito interessada no meu trabalho. E o que, que eu precisava? Daí eu falei, eu preciso de uma carta. Daí ela mandou no e-mail seguinte a carta. E eu assim, Fácil assim. Então, parece, não é? né? Eu não sei se, às vezes, não sei se alguém não acredita, né? Eu acredito muito em Deus. E eu acho que nessas horas, assim, a fé, o desejo, a vontade de querer dar certo era tanta. E aí eu pedia para minha mãe, para o meu pai, rezem por mim. Se for pra... Eu só dizia assim, meu Deus, que se for para eu ir fazer o meu doutorado de sanduíche, que eu seja muito feliz. Se não for para eu ser feliz, se não for para dar certo, tire isso de mim, afasta esse sonho de mim. E aí ele foi mostrando os caminhos. E aí, na hora que eu recebi essas 4 cartas, eu fiz exatamente assim. Eu botei as 4 cartas no computador e criei um arquivo com os prós e contras de cada lugar e cada professor. Então, os prós de estudar com esse professor nessa universidade, os contras. E aí, os contras eu coloquei tudo: clima, do lugar. Eu disse, tá, se é muito frio, Você será que fez, eu vou você gostar? fez um processo seletivo das suas cartas de aceite, é isso? Você Exatamente. fez... Exatamente. Eu precisava ter Uhum. argumentos para reforçar aquela minha escolha, para eu poder entender assim, ok, eu decidi isso e não foi de qualquer jeito, eu decidi com base em argumentos que eu tenho justificativa. E aí eu Agora, Karina, coloquei. deixa eu só fazer um comentário. Eu acho importante essa história que você está contando, porque é comum a gente. Porque imagina, eu acho que muita gente, diante daquela tua primeira negativa ali dos Estados Unidos, né, jogaria a toalha, né? Você contou assim que você só estava fazendo isso, né? Quer dizer, essa coisa de você não parar assim num obstáculo, mesmo num obstáculo que pareça grande, né?
é uma coisa que é importante, né? Porque você parou ali, você mesmo enterra a tua chance, né? Você continua, pode ser que não dê certo, mas, né? Você continua no jogo, né? O que você fez, você continuou no jogo e no dia seguinte você estava com quatro cartas de aceite na mão, né? Então é uma dica também para as pessoas assim, olha, no processo as coisas dão errado às vezes, né? Não dá tudo certinho, assim, bonitinho, raramente é tudo assim, mas você insiste, né? Eu acho que é uma mensagem importante que a gente pode deixar aqui para quem está ouvindo, não? Sim, porque se não der certo lá na frente, suponhamos que não dê certo, eu teria certeza que eu fiz de tudo, que eu tentei, que eu não desisti, que eu tentei. Uhum. E se der certo, a gente vai ver que vale a pena, né? A tentativa. Ok, então vamos lá. Como é que você fez? Como é que terminou o processo seletivo ali? Como é que você escolheu a Austrália? Eu escolhi a Austrália primeiro, porque a minha professora, ela estuda diretamente esse assunto, diversidade, equidade, inclusão. Ponto 2, ela é da área de administração, ela é professora Vivian Pontes, ela é brasileira e ela é formada na ESAG, em administração, e já mora aqui na Austrália há muitos anos, Não, e peraí, ela é peraí. Ela, professora aqui ela é na Austrália, formada na ESAG. na ESAG, Pô, mas na não dá, ESAG. assim não dá. Tá cheio de esaguiano por aí. Essa rede foi até a Austrália. Foi, ela é formada na ESAG, Tá professora bom. Vivian Pontes. E primeiro ponto, ela estuda diversidade, equidade e inclusão. Esse é o tema de pesquisa dela. Ela é formada em administração. Então, eu queria o meu mestrado, o meu doutorado é na administração. Por mais que eu estude o racismo, eu quero trazer o racismo para a administração. Então, eu precisava alguém que entendesse da minha área. Os outros professores, um era da área da história, o outro era da área das ciências sociais. Então, eu disse: não, eu preciso voltar para a administração, que é a minha área, onde eu estou, é a minha formação. Por mais que eu estude o racismo, que é um tema interdisciplinar, eu quero trazer ele para o campo da administração e saber que a professora Vívia estudava isso na área dela, na Business School de uma universidade, eu disse, não, fechou. Uhum. E além disso, além de ela ser brasileira, ela me recebeu, quando ela mandou ali a carta, desse primeiro momento ela se colocou muito à disposição, foi muito querida, tentando ao máximo ali me ajudar, e ela entende o processo, né? É brasileira Uhum. como a gente, nada como Sim. brasileiro, né, para entender o processo. E sem contar que a Austrália é muito parecido com o Brasil, a questão do clima. Eu gosto muito de calor, desse clima, assim, por mais que esteja entrando o inverno agora, assim como no Brasil, aqui é muito parecido. Então, essa vibe, essa atmosfera, eu acho que combina muito, e tanto que eu não estou sentindo uma diferença para o lado negativo dessa mudança do Brasil para Uhum. cá. Uhum. Porque eu já conheci pessoas que, enfim, mudaram às vezes do Brasil para a Alemanha no inverno e ficaram extremamente Sim. doentes, né? Mas É eu estou muito hemisfério feliz. sul, né? Você continua no hemisfério sul, né? Não dá só, é só o jet lag, né? O negócio você deve ter sofrido aí com a diferença de fuso horário, né? Mas, Pô, Karina, acho olha que foram só, 10 dias. antes a gente vai falar um pouquinho de como é que é viver na Austrália, mas antes eu só tenho uma coisa que eu queria te perguntar. E o inglês, como é que ficou? Você teve aquele problema lá com, você falou do inglês e agora na Austrália, a Austrália fala inglês, como é que ficou isso? Então, aí o inglês pegou, deu aquele problema. Só que a partir desde então, eu já estava fazendo cursinho, cursos na online, aí me comprei uma assinatura de um curso de conversação, porque eu sabia que assim, ó, a leitura, a escrita não era o meu problema. É importante a gente se auto-reconhecer, né? Ok, vamos ver as nossas habilidades aqui no inglês. Reading, speaking, listening, writing. Qual a minha dificuldade? Eu sabia que a minha dificuldade estava no ouvir e no falar. Eu travava. Eu já tinha medo de falar porque eu pensava, as pessoas vão rir, as pessoas não vão entender. E aí o que eu fiz? Vou fazer aulas de conversação antes de ir para lá, para conseguir me virar desde o aeroporto, né? E dito e feito, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu consegui me virar do aeroporto e, por incrível que pareça, eu conto para os meus pais, eu não tive nenhum perrengue até agora com o idioma.
Olha Eu me só. viro, a professora Viva ainda comentou: não, tu fala bem, se vira. Eu pensei que eu disse: não, me viro, estou me virando, mas continuo. Aí o que, que eu fiz aqui? Eu, na universidade, tem aulas de conversação, eles têm programas específicos para auxiliar os alunos que não têm o inglês como primeira língua. Então, eu estou participando de todas as atividades, aulas de conversação. Aí, eles fazem um encontro, que é um talk fest, para reunir style Legal. lá. Ah, eles fazem um encontro online para estar a Karina lá. Então, eu estou indo além do doutorado de sanduíche. Isso é Eu possível. estou. E tem também uma supervalorização, da gente acha, às vezes, quando vai para o exterior, que a gente tem que falar um inglês perfeito, né, sem sotaque e tal, achando que ninguém vai entender o que a gente fala. E eles entendem, né? Assim como a gente entende alguém falando português com sotaque forte, eles entendem a gente falando, né? Então a gente aí você vai aperfeiçoando, à medida que você está imerso ali no idioma, né, naquela cultura, você vai melhorando, né? Karina, você foi para a Austrália com uma bolsa, né, como a gente falou antes, do PDSE, do Programa Doutorado de Sanduíche no Exterior, né, que é um programa federal. E como é que é essa bolsa? Conta assim, você foi selecionada ali no edital, né, tinha uma vaga aqui para a ESAG, né, que é uma unidade da UDESC. Você foi selecionada e recebeu essa bolsa. O que que essa bolsa garante para você aí? O que que como é que ela é? Então, essa bolsa eu ganhei a passagem de ida e volta. E aí o que que acontece? A CAPES, ela não compra a passagem, ela te dá o dinheiro. Então não é a passagem, é o auxílio passagem. No meu caso, eu pesquisei bem e o auxílio cobriu a ida e a volta. Eu já tenho a passagem de volta comprada também. Eles pagaram também o seguro saúde. A gente precisa de seguro saúde durante o período inteiro da bolsa. Então, eles pagaram um valor em dólar australiano já para o seguro saúde. Eles vão me pagar também por mês uma mensalidade em dólar australiano. Aí, como é que acontece? Como um período de 6 meses, a CAPES ela faz assim agora. Ela paga uns 2 primeiros meses quando a gente ainda está no Brasil. Aí, quando eu chego aqui, eu mando para eles uma comprovação de que eu cheguei no exterior, e aí eles me dão mais 3 parcelas, mas pagam também na conta do Brasil em real. Só que eles fazem a conversão, eles pegam o dólar australiano, convertem para real e me depositam em real. E aí, no final, eles vão me pagar a última parcela. E aí, além dessa mensalidade por mês, né, eles pagam também o auxílio localidade. O que, que seria esse auxílio localidade? É porque eu estou em Sydney. Sydney é uma cidade de alto custo, considerada para CAPES, e é mesmo. E aí a gente ganha um valorzinho a mais em dólar australiano para poder ficar aqui. Então é a passagem, seguro, mensalidade e o auxílio plus, né, por ser uma cidade de alto custo. E você se mantém aí com a bolsa ou ela é suficiente? Como é que funciona? Eu sou super econômica, tá? E Uhum. eu não fiquei um mês aqui ainda, vai fazer um mês no dia 4. Mas eu tenho as minhas tabelinhas ali, administradora, né? Minhas planilhas. A planilha, tudo na planilha. Amo uma planilha, né? Nunca vi gostar tanto Uhum. de uma planilha. Então, nas minhas planilhas ali, eu tô conseguindo me virar com a bolsa e vai dar bem Uhum. certinho, talvez sobrar um pouco, faltar ainda não. Mas eu sou econômica, então o que que eu gasto hoje? O pagamento aqui é por semana. Então, eu pago por semana o meu aluguel, além disso, a minha alimentação, que eu compro. Então, eu vou no mercado, compro, eu faço muita coisa em casa, levo para a universidade também, eu não fico comendo muito fora. E a passagem. Aqui tem transporte público muito bom e tem o valor ali da passagem. Então, para eu poder me deslocar de casa para a universidade e vice-versa, eu também pago isso. Mas o dinheiro deu porque eu sou bem econômica. Mas se a pessoa fosse empolgar, não vai dar, não. Você vai ficar no total 6 meses aí, é isso? 6 meses. E você está um mês já, né? Faz um mês, vai fazer um mês dia 4. Tá bom, um mês já dá para ter uma ideia mais ou menos da experiência de morar talvez em Sydney, né? Conta um pouquinho como é que é o teu dia a dia, como é que é, dá uma ideia de como é morar em Sydney.
Ai, morar em Sydney é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que vir para cá pelo menos uma vez na vida. Pena que é tão longe, né? Hum. É uma cidade que ela, Austrália principalmente, né? Mas Sydney é multicultural. Então tem pessoas de tudo quanto é canto do mundo aqui. Você vê muito australiano, mas vê muitas pessoas, vê muito brasileiro, orientais. Ai, pessoas de tudo que é canto. Isso é muito legal, porque as pessoas estão naquela atmosfera de que está todo mundo querendo se ajudar, está todo mundo na mesma situação, está todo mundo naquela situação de que veio de algum lugar para fazer algo aqui. Além disso, a cidade ela tem muitos parques. Gente, eu fiquei encantada com isso. Eu nunca vi tanto parque numa cidade só. Eu acho que cada bairro tem um parque aqui. Por exemplo, ao lado da minha casa, andando em 100 metros, tem um parque enorme, a coisa mais linda, com um lago gigante, com uma estrutura muito legal. Então, as pessoas aqui, elas são muito. É, tem aquele espírito de querer se exercitar, de viver o dia. Aqui é muito diurno. Isso, É para uma mim, foi vida um. muito ao ar livre, assim, as pessoas, é isso? Ao As ar pessoas. livre, Uhum. exatamente. As pessoas praticam muita atividade física, muito exercício. As pessoas vivem mais o dia aqui do que a noite. O dia aqui começa muito cedo. 7 horas é normal as pessoas já estarem aí na rua fazendo milhões de coisas. Uhum. Por outro lado, 6 horas da tarde já está todo mundo indo para suas casas. O comércio fecha cedo. Não Uhum. é raro tu achar um comércio que fecha às 5 da tarde. Seis, Uhum. 6h30 as pessoas estão jantando. E 8 horas está todo mundo já dormindo soninho. Uhum. Porque as pessoas vão levantar cedo e vão fazer as coisas. Outra coisa que eu achei muito legal, a questão do clima. O clima aqui é bem definido, ao contrário de Florianópolis, né? Que às vezes pode chover, pode dar sol e às vezes não pode nenhum nem outro. Aqui não. Quando diz que vai chover, chove. Mas no dia seguinte dá um sol que parece que não choveu nada no dia anterior. Aí, meu Deus. Agora, por exemplo, tá um sol lindo aqui, deve estar até a luz É, dá aqui. para ver, dá para ver pela iluminação aí que tá entrando um sol Aham. pela janela, é legal. E você falou do ambiente multicultural, né? Que tem gente de vários lugares e tal. Eu imagino que a universidade, isso deva ser até mais forte, né? Conta um pouquinho como é que é. Você está na Universidade de Tecnologia de Sydney, né? Fazendo essa parte do doutorado aí, né? Conta um pouco como é que é a universidade, como é que é o ambiente lá, o que que você encontrou na universidade. Ai, a universidade é linda. Primeiro que é um pouco diferente das nossas universidades do Brasil, porque não tem como se fosse um campus. Por mais que a UDESC tenha um campus em determinados bairros ali, um campus de a Florianópolis, né? Então tem um campus ali na região de Coqueiros, o nosso ali no Itacurubi. Aqui não, aqui são prédios. Então não tem essa estrutura de campus, é tudo muito para cima. Só que os prédios são de uma estrutura incrível. Tem prédios com escada rolante dentro. Pensei que eu estava num shopping, mas não, era uma universidade. Todos os prédios têm andares com a parte do refeitório, vamos dizer assim, que tem aquelas máquinas de café de cápsulas. E aquilo é de graça. Na geladeira do refeitório tem leites. O leite também é de graça. O micro-ondas à disposição. É, utensílios, talheres, essas coisas, guardanapo, papel toalha, à disposição. E no centro que eu estou, vamos dizer assim, que é Business School, é um prédio a coisa mais linda. Depois talvez eu possa mandar a foto, que ele foi feito por um arquiteto super reconhecido, eu não vou me recordar o nome dele agora, só sei que parece que é um saco de papel e ele é todo retorcido e Hum. os vidros espelhados, então é muito bonito. E aí, quando eu cheguei, primeira coisa, eu fiquei extremamente emocionada, porque tinha uma mesa reservada para mim com o meu nome. Estudante, pesquisadora visitante, Karina Marcelino, uma mesa. Nossa, eu achei aquilo muito legal, de um carinho, de um cuidado, né? De uma gentileza. E aí, quando eu me deparei, eu pensei assim, meu Deus, tem pessoas de tudo que é canto, e encontrei uma outra brasileira. Uhum. No meu departamento, que é o departamento de marketing, nós somos em 4 brasileiras. Aí tem até um australiano que diz: vocês vão tomar conta disso aqui, porque tem muita brasileira. Mas também tem pessoas de outras partes do mundo. Isso foi muito legal. E aí, um desafio que eu achei. Quando eu saí do Brasil, eu pensei: nossa, o inglês australiano é muito difícil. Só que aí eu me deparei com o inglês australiano, o inglês da brasileira,
que talvez não fale tão bem, do inglês da, do japonês, que também tem o sotaque dele, ou seja, cada um falando o seu inglês do seu jeito, mas as pessoas se entendem. Todo mundo se entende, né? Às vezes Todo mundo se às vezes se entendem melhor até do que o nativo de inglês, né? O nativo às vezes fica meio perdido ali no meio, não tem? Exatamente. Exatamente. Eu estou morando numa homestay. Como é que seria essa homestay? É uma casa onde os donos da casa ali, eles alugam um quarto, enfim, para estudantes. Então, eu sou uma estudante e tem mais duas também, cada uma no seu quarto, né? E é interessante porque os donos da casa, eles falam extremamente rápido, eles juntam as palavras e eles comem letras. E aí, às vezes, a gente está tomando café da manhã, eles começam a falar e gira, aí eu paro, eu acho que eu faço uma cara de que não estou entendendo, daí eles começam a rir e dizem assim, dizem, tá, a gente vai falar mais devagar, né? Porque ninguém está entendendo, eu e as outras Uhum. meninas. Aí eles começam, só que isso é muito bom, porque melhora realmente a compreensão, porque quando eu cheguei aqui era um desespero, agora eu já entendo muito do que eles Uhum. estão falando. Então eu vejo como isso vai ajudar aí. Eu vou ficar 6 meses, então a minha expectativa é que 6 meses eu sair daqui, a minha fluência, e eu gosto de dizer a minha fluência por quê? Porque eu não vou buscar a perfeição, eu não sou professora de inglês, o meu objetivo é saber falar, saber entender, saber me comunicar. E é isso que eu vou fazer aqui. A perfeição eu deixo para outra pessoa. Eu só quero ser melhor do que quando eu cheguei, assim, literalmente é Bacana. isso. E Karina, a tua rotina aí, você no doutorado, você está tendo disciplinas também ou está só fazendo a pesquisa? Você interage com outros pesquisadores? Como é que é a tua rotina aí na universidade? Então, como eu estou como pesquisadora visitante, eu não tenho uma matrícula na universidade, eu não faço uma disciplina em si, porque eu realmente é como se eu fosse uma funcionária. Eu até separei aqui o meu crachá. Olha só, É como que se eu bom. fosse uma funcionária. Então, ó, Uhum, staff, Karina Francine Marcelino. Então, é como se eu estivesse trabalhando, pesquisando. Só que aí o que, que eu faço? Eu participo das reuniões de grupos de pesquisa, reuniões de planejamento, eu participo dos seminários que eles fazem, eu participo também das aulas que a minha orientadora, que co-orientadora que leciona, então as disciplinas que ela leciona, eu participo das aulas. Então eu vou participando de tudo que eu tenho interesse, que tem relação ali com a minha pesquisa, mas eu não tenho aquela obrigatoriedade de aluno, de cumprir frequência, carga horária, porque é como se eu fosse uma funcionária uhum. dentro da universidade. E foi exatamente assim a carta que eles mandaram para mim, porque eu tenho uma carta convite deles e o meu visto aqui não é um visto de estudante. Eu estou com visto de trabalho temporário, porque é o que eu Uhum. vim fazer aqui. O meu trabalho temporário e no visto consta, né? Atividade de pesquisa. Então, eu vim com visto de trabalho temporário para realizar uma atividade de pesquisa. Isso está Uhum. sendo muito bom, porque me dá flexibilidade, tanto para eu poder me dedicar para a minha tese, quanto para eu poder focar e me dedicar para essas atividades que, se eu tivesse fazendo uma disciplina, eu não teria condições. Então, ontem eu estava numa reunião de departamento e essa reunião a gente estava conversando sobre um projeto de artigos que um outro pesquisador está trabalhando. Então, a gente consegue um ajudar no outro. Então, está sendo uma experiência muito rica. Estou gostando bastante. Karina, eu queria te fazer uma pergunta assim um pouco menos prática, vamos dizer assim, um pouco mais filosófica. Assim, você está um mês aí na Austrália, quase. Talvez ainda não dê para responder, seja muito claro, mas como é que você vê assim essa experiência que você está tendo agora é algo, me parece muito diferente do que tudo que você já teve até agora, né? Como é que você viu o impacto que essa experiência aí na Austrália vai ter na tua vida, assim, na tua vida profissional, tua vida pessoal até, tua visão de mundo, assim? Você consegue enxergar assim o que marcas isso aí vai deixar em você? Ai, já consigo. Primeiro, que eu estar aqui é algo que ultrapassou todos os sonhos, por exemplo, dos meus familiares, né? Minha mãe e meu pai, eles sempre sonharam muito as coisas para mim e eles sempre acreditaram que eu ia muito longe. Mas ao mesmo tempo, esse longe
parece que eu fui muito mais longe do que a gente mesmo imaginou que eu pudesse chegar, assim. Não sei se dá para entender. Eu me lembro que eu conversei com eles Sim, e disse: claro. Meu Deus, eu estou indo para fora. Ok, eu pensei que eu fosse longe, mas não tão longe. Então, na minha vida pessoal, eu acho que o impacto principal vai ser esse amadurecimento, esse ver que. Eu até fiz um post no Instagram. Existe um mundo além de Florianópolis, além de Santa Catarina, além do Brasil, e esse mundo é enorme e ele é maravilhoso. Eu E sempre ele está soube ao assim que existia. alcance, né? E ele não está tão Tá, longe, né? Ele está ao não. alcance. Eu reconheço que não é fácil, que não é, Uhum. ai, quando eu fiz esse post, que as pessoas viram que eu vim para cá, muitos colegas meus vieram falar comigo, poxa, Karina, tá me incentivando, olha que interessante, eu pensava que isso não era possível, porque a gente via outras pessoas indo de, e de outra forma, e aí ver que sabe quando tu vê uma pessoa próxima realizando aquele sonho, então as pessoas se viram muito nisso e se sentiram incentivadas e estimuladas. Então, eu acho que eu vou amadurecer muito. Eu acho que desde o momento que eu entrei no saguão ali do aeroporto, eu já sou uma outra pessoa, porque a gente às vezes cortar aquele cordãozinho umbilical, né? É necessário e a gente acaba tendo que se virar. E além disso, a experiência acadêmica e profissional que eu estou tendo, o contato que eu estou fazendo aqui, as redes, as conexões que a gente já está criando, as propostas de pesquisa futuras, as oportunidades que vêm surgindo, está sendo assim algo que eu, poxa, eu acho que eu não teria isso se eu estivesse lá. Então, valeu a pena eu não ter desistido, valeu a pena eu ter me arriscado, está valendo a pena eu estar vivenciando isso aqui. Não é fácil. Ah, não deu um mês ainda. Ah, mas a saudade já vai apertando. Tem muitos momentos, por exemplo, final de semana, que a gente fica assim, ai, minha terrinha. Mas a gente tem que pensar, por que que eu vim? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo aqui? E é isso que eu fico trazendo à mente sempre, né? Então, o que que eu vim fazer aqui? Eu vim estudar, eu vim melhorar o meu idioma, eu vim crescer profissionalmente, academicamente. E é isso que eu coloco sempre na minha cabeça. E 6 meses passa muito rápido, né? Quando você vê também, você já está voltando aqui. Karina, você falou ainda há pouco em incentivar, né, outras pessoas a ter uma experiência como a tua, né? Que é exatamente o que a gente busca aqui no podcast, né? Mostrar essas experiências para inspirar, assim, e trazer informação e também trazer inspiração para as pessoas. Eu sei que você já fez muito isso durante a entrevista, mas eu queria que você terminasse aqui dando um recado mais direto assim para as pessoas sobre a tua experiência, né? Sobre fazer algo que você está fazendo, né? Especialmente para pessoas que, como você, que não viam não enxergavam essa perspectiva, né? Como você falou no início, meus pais não tinham condições de bancar um intercâmbio para mim, por mais que tivesse bolsa, não era algo que estava no meu horizonte. Mas agora no doutorado estou aqui, ó, né? Tô fazendo e tal. Então eu queria que você deixasse uma palavra aí para as pessoas para outras Carinas aí que podem estar sonhando com uma experiência como a tua. Então, eu quero dizer para vocês que não desistam. Realmente não é fácil. O- Quando a gente vê que a pessoa está lá postando a foto, parece que o trajeto, que o caminho foi sempre muito tranquilo, mas não, é bem desafiador. Mas eu quero deixar um recado especial também para pessoas como eu, pessoas negras, mulheres negras, enfim, porque eu faço parte, né, de coletivos, de movimentos dentro e fora da universidade, e eu vi que a minha vinda para cá foi muito importante para essas pessoas. Muitas pessoas vieram falar comigo: Poxa, Karina, a gente nunca tinha visto uma pessoa como você fazendo um doutorado de sanduíche. Karina, tu és a primeira do meu ciclo que foi fazer um doutorado de sanduíche. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, ó, não é fácil. As oportunidades realmente, por mais que elas às vezes apareçam na nossa porta, elas batem ali na nossa porta, às vezes tem outros elementos por trás que nos impedem de abrir essa porta, enfrentar. Às vezes as pessoas têm que trabalhar, mas as pessoas têm filho para cuidar, têm casa para, enfim, não é tudo tão simples quanto parece. Mas se você tem um sonho, não desiste.
E não desiste o quê? Não precisa ser agora. Agora não deu, deixa para depois. Não tem o tarde, não tem a hora certa. Qual é a hora certa de realizar um sonho? Ai, Karina, tu deveria ter ido na graduação. Não, eu deveria ter ido na hora que deu para eu ir, que foi agora no doutorado. É tarde? Não, para mim não é, é o meu momento. Foi agora que deu. Então, uns vão fazer muito cedo o intercâmbio, outros vão fazer não tão cedo, mas não é que é tarde. E quem quiser, eu realmente me coloco à disposição. É, vocês vão ter o meu contato aí, meu nome, enfim, me encontrem nas redes sociais. Eu sou sempre muito aberta para ajudar as pessoas, então se precisarem de qualquer dica, qualquer conselho, qualquer assim indicação que eu puder fazer, eu vou fazer. Não desistam, acreditem, realmente a gente precisa ser a mudança e a mudança precisa partir da gente. E se a gente desistir, não tem mudança. Então, se a gente quer fazer o diferente, a gente precisa começar a mudar. Então, não desistam realmente. E eu estou muito feliz. Eu queria realmente que todos pudessem desfrutar dessa alegria, dessa satisfação que eu estou vivenciando, que eu estou experienciando. Eu acho que se todo mundo pudesse, pelo menos um momento na vida, não dá 6 meses, faz um, faz dois, faz três, faz o que dá. Mas realmente vivenciem, experienciem esses momentos que são maravilhosos. Karina, eu quero te agradecer muito aqui por ter compartilhado a tua história, tá? Eu achei assim a nossa conversa muito bacana, assim, muito emocionante. Eu tô aqui quase chorando aqui, tô quase implorando para você parar de falar, porque eu tô ficando muito emocionado mesmo com a tua história, com a tua dedicação. Parabéns assim pela por você estar aí, né, realizando teu sonho, tá, realizando tudo isso. E eu espero que a tua história de fato inspire outras pessoas a seguir esse caminho, tá? Então, pessoal, a gente conversou com a Karina Marcelino, ela é doutoranda em administração na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, onde a gente faz esse podcast, e ela conseguiu uma bolsa da CAPES, uma bolsa federal, para fazer um doutorado sanduíche na Universidade de Tecnologia de Sydney, na Austrália, de onde ela está falando com a gente, né, lá do outro lado do mundo. E foi muito legal essa conversa, então. E a gente tem, lembrando, né, a gente tem outras experiências relatadas aí no podcast, muitas experiências de intercâmbio de graduação, mas também tem outras de pós-graduação, como a da Karina, experiências diferentes, também work experience. Tem vários episódios lá, dá uma olhada lá no feed. Tá tudo lá no nosso site, o desk.br/exag intercâmbio podcast. Quem está assistindo no vídeo aí, a gente colocou agora o site ali na tela para vocês saberem qual é. A gente tem um Instagram também, o @intercâmbio podcast, que tem também lá no Instagram, na bio, lá tem todos os links para você ouvir. A gente está presente em várias plataformas aí de áudio, tá? No site também tem todas as plataformas de áudio para ouvir. E já que a Karina se prontificou, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio também o contato dela, né, Karina? Vamos deixar o teu Instagram aqui. Quem quiser saber mais sobre a experiência dela, manda um direct ali no Instagram, ela vai ficar bem feliz em responder, tirar dúvidas, né, ajudar aí quem quiser seguir os passos dela e ter uma experiência desse tipo. Karina, então, mais uma vez, muito obrigado aqui por compartilhar, né, tão gentilmente aí a tua história, reservar a tua manhã aí a gente está falando aqui de noite no Brasil, ela está de manhã cedo lá na Austrália, reservar um horáriozinho da tua manhã aí de pesquisadora visitante para conversar com a gente, tá? Bem legal, muito obrigado mesmo. E eu acho que esse é o nosso propósito também. Quando a gente conquistar alguma coisa, voltar e dizer para as pessoas, né, compartilhar um pouco, senão fica tudo muito só para a gente. Então, compartilhar isso, eu acho que faz parte também da minha experiência. Estou muito feliz, muito obrigada, tá? E eu me sigo à disposição, o que precisar. Bem legal.